Olá, está começando mais um programa Contraponto, que vai falar sobre machismo e comportamento social. Apesar do espaço conquistado ao longo dos anos, o sexo feminino ainda é vítima de uma educação machista e desigual. Dados de uma pesquisa feita em 2014 pelos institutos Avon e Data Popular, com cerca de 2.000 jovens, mostram que conceitos como é errado mulher sair sem o parceiro são aceitos por quase metade dos entrevistados. No Espírito Santo, a situação é ainda mais séria, pois o Estado foi o campeão em assassinatos de mulheres, de acordo com o Mapa da Violência no Brasil, divulgado pelo Ministério da Justiça no ano passado. E para debater este tema, nós estamos recebendo aqui no estúdio Catarina Dalla Piccola, mestre em Educação e membro do coletivo Feminina e autora também de livros sobre gênero, sexualidade, linguagem e poder. E Pedro Luiz Ferro, psicólogo e doutorando em Ciências Sociais. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje com a gente. Olá, boa tarde. Catarina, eu gostaria de começar te perguntando sobre o que é o machismo e essa relação, qual a relação que o machismo tem com o comportamento social, né? Já que você tem livros publicados nessa área e pesquisa muito o assunto, né? Bom, obrigada pela oportunidade, né? Falar sobre o machismo é falar sobre uma construção cultural que vem se estabelecendo na sociedade ao longo do tempo. O problema é que a nossa sociedade tem tratado o machismo, que é um produto cultural, como natural. As pessoas acham que naturalmente os homens são violentos, naturalmente as mulheres são dadas ao cuidado, naturalmente os homens serão menos dados a relações de, por exemplo, cozinhar, de cuidar da casa, de cuidar de crianças, e naturalmente as mulheres terão propensão a isso. E, na verdade, isso é uma produção cultural ligada a diversos fatores, como, por exemplo, você entra numa escola de educação infantil, você já vê logo os brinquedos separados para meninos e para as meninas. Os brinquedos dos meninos geralmente estão ligados a desafios intelectuais, coisas de montar, coisas de elaborar, né, logicamente, alguma coisa, e das meninas são bonecas, são casinhas, fogões, coisas ligadas ao cuidado. Ou seja, a criança é ensinada desde cedo a desempenhar determinado papel de gênero, feminino e masculino, e ela acaba reproduzindo isso. Socialmente, nós tratamos essas coisas como naturais. E a naturalização dessas ações, que são culturais, também está ligada à naturalização de vários aparatos culturais que são usados para garantir que as pessoas fiquem no seu lugar na sociedade. Então, por exemplo, para alguns grupos sociais ainda, um marido bater na esposa porque ela está usando determinada roupa é válido porque ele está ensinando ela a se comportar como mulher. Porque há essa cultura, né, de que a produção de como se vestir e de como agir da mulher é natural e deve ser mantida. Aí entra o machismo nessas relações, na capilaridade das relações sociais. No contraponto, o que as pessoas às vezes não entendem é que o feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é a crença radical na igualdade, que mulheres e homens são essencialmente iguais. O feminismo não mata pessoas, o machismo mata todos os dias. Né? Você faz parte do coletivo Feminina, você é uma Sim, feminista. Sim. Né? Explica pra gente como é que funciona esse trabalho. Então, o coletivo tem trabalhado na região da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo, com diversas intervenções culturais e sociais. Nós temos também trabalhado com casas de detenção, tanto no presídio feminino, né, com intervenções de empoderamento das mulheres, possibilidade também de que elas possam falar sobre as violências que elas sofrem e de criar para elas acesso a outras possibilidades de vida saindo daquele espaço. E a Ana Lúcia Rezende, que é uma das pessoas que compõem o coletivo, também trabalha numa casa de detenção masculina com um grupo de homens reflexivos em que ela faz intervenção com homens agressores que estão cumprindo pena por isso. Além disso, o coletivo organiza seminários, nós temos seminários em mais de uma universidade que já foram organizados, nós damos formação para professores, trabalhadores culturais, nós organizamos também manifestos, marchas e, basicamente, o coletivo tem sido acionado muito socialmente cada vez que a gente tem um relato de violência contra a mulher aqui na região da Grande Vitória, no estado do Espírito Santo.
Professor Pedro, e à luz da psicologia? Como é que pode se explicar essa situação? Pois é, enquanto você falava aqui, eu estava sob a luz aqui de alguns pesquisadores, como Bandura, por exemplo, Vygotsky e outros, né, que falam realmente dessa questão aculturada do homem, né, e esse desenvolvimento que ele vem tendo ao longo dos séculos. Mas onde a gente quer chegar com isso? Infelizmente, hoje no Brasil, a mentalidade masculina é machista. Ele não entende como violência, por exemplo, coisas que ele acha que são naturais. Então, como ele não tem entendimento, o que acaba ocorrendo? Ele não internaliza. Então, se passa normalmente. O fato da mulher, por exemplo... Ele reproduz isso também, né? Acaba reproduzindo, né? Olha o que acontece, por exemplo. Você pega o Espírito Santo, aqui mesmo. Mulheres que têm um nível socioeconômico mais elevado ou cultural mais elevado. O casamento delas se dá após os 30 anos. Isso já é fato. Elas são muito mais independentes. Aí, em contraponto, a maior dificuldade de se casarem também. Da aceitação masculina dessas mulheres que são mais independentes. Né? O homem tem essa dificuldade de aceitar, infelizmente. Né? Eu vou aproveitar que o senhor tocou... E não necessariamente elas também querem se casar, justamente porque elas não querem se submeter, Exato. né? Essa relação de dependência. Em contrapartida, nas camadas menos assistidas, a mulher tem uma dependência financeira bem grande do homem. Né? Ela acaba se submetendo a situações vexatórias, de violência. E muitas vezes ela acaba aceitando, mas por uma questão econômica. Professor, eu vou até aproveitar o gancho que o senhor fez aqui, falando da independência da mulher, para a gente já chamar uma pesquisa que a nossa equipe fez na rua, né? Nós fomos às ruas, ouviu o que o capixaba pensa a respeito do machismo. A pergunta era se o machismo ainda persiste no Brasil. Vamos conferir o que a população falou? Com certeza. Vamos lá. O machismo? Acho que tem sim, tem muito homem machista, mas eu acho que isso vai da cabeça da pessoa, né? Cada um pensa um ponto diferente, né? Eu, pelo menos, não tenho nada contra, não, né? Os homens. O cara quer ser machão, acaba, às vezes, se dando mal por causa disso. É homem que não aceita, a mulher fazer algumas coisas, até em questões de trabalho mesmo, trabalhar, sair de casa, usar algumas coisas, roupas, enfim. Porque é o seguinte, o homem, ele, na realidade, no fundo mesmo, ele nunca vai deixar de ser um pouco machista. Essa coisa da mulher tomar cada vez mais o espaço, aquela coisa, isso vem incomodando demais. Inclusive, casais que já têm aí anos de relacionamento e essa talvez seria uma das causas da questão de separações, essa coisa toda, sabe? Como que essa independência, essa equiparação da que a mulher hoje ela está independente, que ela pode também, então isso incomoda um pouco o homem ainda. Eu acho que ainda existe porque isso não está sendo tão atual assim para os homens. Sabe, as mulheres elas estão correndo atrás, mas eu acho que ainda não foi bem aceito por todos os homens. Eu sou contra o machismo, mas ao mesmo tempo eu sou contra movimentos radicais feministas. Eu acredito no bem e acredito que todos devem ser tratados de forma igual. Agora, havendo que ainda há no Brasil, no caso, se for o foco agressão à mulher, por exemplo, para mim a pena tem que ser extremamente severa. Eles acham que eles são o dono de tudo, querem mandar em tudo, mulher não pode fazer nada, tem que ser tudo do jeito deles. Hoje tem muito homem que ele quer ser mais do que a mulher, né? Quer mandar mais, até dentro da própria casa. Tudo ele quer estar na frente, entendeu? Ele não aceita, às vezes, muita coisa que a mulher conquistou, né? Olha, não tem o mínimo de respeito, eu acho que pela classe feminina. Eles ainda acham que a força prevalece, tá? Eles, até a questão salarial, tudo, eles não valorizam. A gente vê tantos exemplos aí, né? Homem ganhando mais que as mulheres, homem se achando no poder de espancar, de um monte de coisas. O Brasil, como todos os países latino-americanos, são machistas. E por mais que a mulher se evolua, tenha emprego, estude, o machismo continua. Tanto fora, no trabalho, como dentro de casa também. Deu para a gente ver que algumas pessoas citaram justamente essa questão da independência da mulher, essa independência conquistada ao longo de tantos anos, ser considerada agora uma ameaça para o homem, né? Sim. O senhor concorda com isso? Não, nós temos experiências positivas. Algumas mulheres hoje ocupam cargos de oficial general, por exemplo, na Marinha, na Aeronáutica está muito próximo de ocorrer isso. Então, houve sim uma ascendência das mulheres,
no Até que nas tange Forças Armadas, Nas Forças então. Armadas. Aqui na Polícia Militar do Espírito Santo, onde eu sou professor, né, o ano passado nós formamos mais de 8 mulheres, né? Isso pode parecer pouco, mas um número de 40. Então, cada vez mais a participação feminina nas escolas de formação de oficiais. Isso já ocorre na aeronáutica, já ocorre na Marinha, e daqui 2 anos a Academia Militar das Agulhas Negras, que é uma instituição já centenária, vai estar também recebendo as mulheres para o curso de formação de oficiais. Então eu vejo que progride. Não é ainda aquilo que é desejável. Está muito longe. 8 em 40, considerando que mais de 50% da população é feminina, sim, não é sim. representativo, né? Sim, mas já é o início, né? Já é o início. E a academia ela tem que se adaptar também, né? Porque, assim, o militarismo sempre foi cercado por homens, né? Mas a abertura, então, as coisas estão acontecendo, né? Não está estagnado, não está parado. E isso faz com que a tropa também mude em função dessas mulheres que estão lá. Porque não é nada fácil para um soldado, um cabo-sargento, receber ordem de um aspirante oficial aí com 21, 22 anos de idade. Então eles são preparados também. Como eu estou lá, eu tenho essa experiência com formação de soldados, sargentos oficiais, né? E a gente vê isso com soldados, no curso de formação de soldados, onde também tem a presença de mulheres. Pouquíssimas, mas tem já a presença das mulheres, né? Então eu até questiono, eu abro o debate, como é que é, né? Como é que vai ser isso, receber ordem de umas mulheres, né? Não, realmente, tem que estar lá e tem que seguir o código disciplinar. Vai ser diferente, né? Eu acho muito curioso, porque assim, existem discursos que circulam com muita naturalidade de que não é fácil para os homens receber ordem de uma mulher, não é fácil para os homens. Eu me questiono muito o que é fácil para os homens, porque assim, nós mulheres sofremos assédio nas ruas, nós sofremos coação e assédio moral no trabalho, as mulheres estão sendo assassinadas nesse estado. Sim. Literalmente, e assim, à torto e à direito, a maioria dos casos não são investigados nem criminalizados, e é difícil para os homens conviver com as mulheres, né? Imagina se eles estivessem no papel das mulheres. Eles atribuem, inclusive, a culpa do assassinato à mulher. Exatamente. É como se ela tivesse provocado a situação. É como se ela tivesse, né? Então, quando se, por exemplo, pergunta para uma menina que acabou de ser estuprada, mas você tinha bebido? Que roupa você estava usando? Você tira toda a culpa do agressor e joga sobre a vítima, o que é muito comum. Esse dado que vocês mencionaram aí também sobre o assassinato, o Espírito Santo, ele lidera um ranking, uma posição triste, né, no ranking do estado mais violento, com maior índice, né, de assassinatos de mulheres, dados do Ministério da Justiça. Né? Nós seríamos o país que mais mata mulheres no mundo. Isso é muito sério. E por que o Espírito Santo alcançou esse posto vexatório, né? Existe na opinião de vocês? toda uma constituição social, né, e cultural, como eu vinha dizendo antes, que respalda determinadas ações. É um traço do capixaba isso? É como se aqui houvesse olha só, são 78 homens mais municípios machistas? no estado, 78 municípios. É um estado relativamente pequeno, perto da federação. E é onde há incidência. Né? Como eu volto a repetir, isso é vergonhoso para o estado, é vergonhoso para o Brasil. Mas a gente pode dizer que o machismo é uma das causas ou a causa da violência contra a mulher? Porque a gente precisa entender que existe uma capilaridade no machismo. Desde a pessoa que acha normal perguntar para uma mulher se ela está precisando se apresentar a algum homem porque ela está de mau humor, até a pessoa que acha que pode bater na esposa, na filha, na amiga, na vizinha, na prima por causa da forma que ela está vestida ou de como ela se manifesta, são níveis diferentes de machismo, mas eles estão sendo afirmados em diversos espaços. Ou, por exemplo, quando uma mulher vai arrumar um emprego e parte-se do pressuposto de que ela tem que se vestir de determinada forma, usar o cabelo de determinada forma, se maquiar de determinada forma para que ela consiga garantir a vaga. Né? Isso tudo são manifestações diferentes do machismo capilarizado. O problema é que a nossa sociedade, o nosso grupo social ainda valida essas violências. Né? Quando uma mulher apanha do marido e vai dizer para a mãe, olha, eu apanhei, a mãe diz para ela, não, volta para casa, porque você se casou, você tem que ficar lá. Ou vai pedir ajuda às amigas, elas dizem, não denuncia, porque
ele é um marido tão bom, né? Ele é um homem honesto, ou uma menina que é estuprada pelo pai e quando vai contar para alguém na família, a família diz: não, coitado, ele é um bom marido, ele sustenta sua mãe, sua tia. Se você denunciar, ele vai preso, vão ficar sem ter renda em casa. Inclusive, existem piadas machistas, né, professora? Tem aquela de quando a mulher apanha, o homem não sabe por que está batendo, mas a mulher sabe por que está apanhando, né? Isso reforça ainda mais esse comportamento, né? Sim, é mais uma das muitas manifestações do machismo na linguagem, né? Bom, agora a gente vai ter que fazer uma pausa para o intervalo, mas daqui a pouquinho estaremos de volta com o Contraponto, hoje falando sobre machismo e comportamento social. Eu espero você. Estamos de volta com o programa Contraponto, hoje falando sobre machismo e comportamento social. Nossos convidados são os professores Catarina Dalla Piccola, mestre em Educação e membro do coletivo Feminina, autora também de livros sobre gênero, sexualidade, linguagem e poder. E o psicólogo e doutorando em Ciências Sociais, além de professor, é claro, Pedro Luiz Ferro. Mais uma vez, obrigada pela presença aqui conosco. Eu gostaria de retomar o assunto do início do programa, quando eu citei os dados de uma pesquisa, né, feita pelos institutos Avon e Data Popular. É uma pesquisa feita com cerca de 2.000 jovens, né, a respeito de comportamentos que envolvem, né, essa questão do machismo. E alguns dados chamaram atenção, né? Por exemplo, 43% dos garotos ainda veem diferença entre mulheres para namorar e mulheres para ficar. 42% das mulheres e 41% dos homens concordam que uma garota não deve ter muitos parceiros. E 30% dos homens e 20% das mulheres acreditam que a mulher que usa decote e saia curta está se oferecendo. Também chama atenção a constatação de que 30% das jovens entrevistadas tiveram um e-mail ou perfil de rede social invadido pelo namorado. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre esses dados, né? Surpreendeu? Vocês ficaram surpresos com isso ou não? Já esperavam? Não fiquei. Faz parte do inconsciente coletivo, né, da nossa sociedade. Já está incutido, já faz parte, né? E eu queria só pegar outro gancho para falar uma coisa que me incomoda muito. Não só aqui no Espírito Santo, mas nas regiões do Nordeste do Brasil e do Norte, existe assim, mulheres que compactuam com determinadas atitudes dos homens. Eu não sei se parte é dependência financeira, se parte dependência até de emocional, realmente. Eu não sei aonde chega-se isso. Mas os pais se aproveitam das filhas, não é? Muitas vezes enteadas, eu estava falando com ela aqui no intervalo, muitas vezes não, são filhas biológicas. E a mulher é tratada totalmente como objeto. Elas são vendidas a prostíbulos, infelizmente. E o Brasil está nesse pé. Não é bonita essa história nossa, que está escrita até 2014, 2015, ela não é bonita. E ela tem que ser revista imediatamente, porque chegou num nível que realmente foram mais de 4.000 mortes no Brasil. Só o ano passado aqui, mais de 140 mortes. Nós estamos lidando com vidas, né? Não com objetos. Então isso me preocupa. E esses dados apresentados, eles são referentes vem de uma pesquisa feita com jovens. Pois é. Então é um pensamento que, mesmo com toda essa conquista feminina, essa evolução, a mulher, o acesso da mulher ao mercado de trabalho, né, cargos até de poder, o Brasil tem uma presidenta mulher, né, uma presidente mulher, o presidente ou presidenta, enfim, é uma mulher que preside o país, né, e mesmo assim a juventude ainda traz incorporado esse pensamento, né? A gente vem observando que as pessoas estão tirando o fundamentalismo do armário, né? Até algum tempo atrás, ainda teria-se vergonha de afirmar determinadas coisas. Hoje em dia, os machistas, os homofóbicos, os racistas, eles estão tirando o preconceito do armário e estão afirmando aquilo que nós já sabíamos, porque se não existisse esse pensamento, os índices de violência não seriam tão grandes. Agora, há que se pensar como desenvolver estratégias públicas para mudança de comportamento social. Não é cabível um representante do povo como Bolsonaro, por exemplo, dizer para uma mulher: eu não te estupro porque você não merece, porque essa fala diz que ele tem o direito de estuprá-la, que há mulheres que merecem ser estupradas e que cabe a homem decidir quais serão ou não.
E como se fosse um prêmio para a mulher ser estuprada. E um representante do povo dizer isso e sair impune é só mais um dos vários casos que reforçam para as pessoas a segurança social de afirmar esse tipo de coisa. Porque realmente acreditam, eu posso afirmar isso porque socialmente é validado. São conceitos que estão impregnados em diversos segmentos. Sim, eu quero da deixar sociedade, importante que uma né? figura como essa, desse deputado federal, que gostaria nem de citar o nome, não representa a minha classe profissional, não representa o meu pensamento. Jamais. Ele é abominável. Ele não, infelizmente, ele não deveria estar onde ele está, não é? Agindo da maneira que ele age. Só que, infelizmente, eu duvido que ele seja punido. Né, pelo cooperativismo e outras coisas mais que transitam no Congresso Nacional. E por pessoas que acreditam, por exemplo, nisso que a pesquisa apontou, né? Que vão lá e respaldam o discurso dele. Inclusive, depois que ele fez essa fala, nós tivemos várias manifestações nas redes sociais de homens, inclusive, dizendo, com cartazes, dizendo eu não estupraria fulana porque não merece, ou eu estupraria fulana para ensinar o que é ser mulher. Porque as pessoas passam a acreditar, quando nós temos figuras públicas que respaldam esse discurso, que é válido realmente reproduzir esse preconceito. Um documentário feito no Brasil na década de 70, se eu não estou enganada, ele entrevistava pessoas nas ruas de São Paulo perguntando se os homossexuais deveriam ser assassinados. E as pessoas diziam que sim, que acreditavam que os homossexuais, as lésbicas, os bissexuais tinham que morrer porque faziam mal para a sociedade, etc. Hoje em dia ninguém responderia isso, porque socialmente nós já conseguimos superar parte da homofobia, da lesbofobia, da transfobia, mas parte ainda, a gente ainda está brigando contra isso. Mas em relação ao machismo, está tão naturalizado na nossa sociedade que as pessoas ainda acham normal, por exemplo, dizer que existe mulher para namorar e mulher para casar. Então, assim, eu divido as mulheres de acordo com a vida sexual delas, mas os homens que têm uma vida sexual mais ativa ainda são valorizados socialmente. Ah, sim, é o famoso, desculpe o termo, garanhão, né? O garanhão, exato. E a mulher é a vadia, né? Mesmo a mulher que sai com muitos homens acabando... Às vezes até sustentando a própria casa, né? Ela ainda é vista dessa forma. Só pedindo licença para pontuar uma coisa. Apesar da Lei Maria da Penha, que já está no Brasil, a gente pega os índices de 96, era um pouquinho mais recente, né? Mas entre 96 e 2013, aumentou 28% o número de violência contra a mulher, os números que envolvem violência contra a mulher, desde a psicológica até a física, que culmina com assassinato. Então, o que fazer, né? Fica o desafio aqui, para realmente que a lei seja eficaz e efetiva e que tenha-se a reparação de dano. Que no Brasil é um problema quando se fala em reparação de dano para alguém, né? Sim, e é preciso pensar que, assim, não adianta, eu venho da educação, né? Então, nas escolas de ensino médio já faz parte do currículo a previsão de que a gente vai discutir a Lei Maria da Penha, por exemplo, nas escolas. Mas não adianta eu dizer para os meus alunos que existe a lei, que quem comete algum crime, alguma violência contra a mulher em relações... quando você está com a sua companheira ou colega de trabalho, que você tem alguma relação, você pode ser enquadrado na lei. Se nós não divulgarmos os mecanismos para essas pessoas que sofrem a violência denunciarem e garantirem os próprios direitos. Muitas mulheres, por exemplo, não sabem que se ela for agredida por um companheiro ou por alguém com quem ela convive cotidianamente e ela denunciar e for enquadrada na Lei Maria da Penha, ela pode conseguir uma medida protetiva, que vai impedir o agressor de se aproximar dela. E aí, como elas não sabem disso, elas temem. Eu vou denunciar, ele vai saber que eu denunciei, ele não vai ser preso porque não foi pego em flagrante, e eu vou continuar convivendo com o meu agressor. Então, é preciso divulgar também os mecanismos, né, de garantia. Haja punição um dos primeiros também. estados a pensar no botão de pânico foi o Espírito Santo. Não é? Foi um dos primeiros, assim, o Espírito Santo está à frente de algumas coisas. Aí que faz, e vai em contraponto ao número da violência, né? Então, a gente precisa realmente se unir, né? Todas as entidades civis e os órgãos, a gente tem que estar pensando, se unindo para combater.
É uma questão que não pode ser negligenciada, Não, né? Essa já foi muito escalada da negligenciada, violência né? contra a mulher aqui no estado, no Brasil, né? Já foi muito Principalmente negligenciado. aqui no Espírito Começar a Santo. fazer um investimento na prevenção da violência, né? Porque por mais que o aparato policial possa intimidar o que a gente chama de preconceituoso patológico, é no cultural que nós vamos fazer com que esses números mudem. Né, no investimento da ressignificação das relações, que nós vamos fazer com que as pessoas não achem normal espancar uma mulher, estuprar uma mulher na rua, assediar uma mulher, dizer, ei, gostosa, eu te pegava, fazia isso ou aquilo. E é muito curioso, porque quando você diz para alguém que faz isso, que isso é violência, a pessoa diz, não é violência, eu estou só elogiando a mulher. Mas se ele ouvir isso de alguém, ele vai se sentir agredido. Ali, às vezes no Facebook, no YouTube, eles colocam algumas experiências, né? Como homem com objeto, né? O homem sofrendo esse assédio e ele não gosta. Como que ele olha para a mulher, né? Como uma qualquer, né? Por exemplo, ela, quando faz, né, acaba não tendo a mesma conotação que fosse um homem que faria, né? Eu tenho um amigo, Tiago, que é mestrando em educação também, é militante do movimento negro aqui no estado. E Tiago, de vez em quando, ele fala isso, quando a gente está em discussão do tema da violência contra a mulher e quando nós começamos a falar sobre assédio nas ruas, tem sempre algum homem que diz, não, mas isso é elogio, não sei o quê. E aí Tiago diz, tá, eu sou gay. Se eu disser para você exatamente o que você disse para ela, você vai se sentir ofendido? Aí a pessoa começa a se colocar no lugar do outro, né? Aí começa a refletir, né, A prática sobre da empatia o tema, né? tem que ser, né? A prática da empatia é muito interessante se colocar realmente no lugar da pessoa, né? Essa prática. Bom, Praticar alteridade, né? Alteridade é tudo, uma questão que envolve Esse a sociedade. assunto é um assunto que ele não se esgota, né? Mas infelizmente o nosso tempo já se esgotou, né? E eu vou pedir para vocês fazerem então suas considerações finais sobre o tema, né? Bom, Karina, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, falar que essa questão de mudança na sociedade passa inteiramente pela educação, desde a criança, pela adolescência, até que a pessoa se torne um adulto responsável e com consciência, que todos são iguais, na verdade. E para você que está em casa, se você é vítima de violência doméstica ou não, denuncie, isso é muito importante. Não pense duas vezes, as pessoas morrem, de verdade. Eu agradeço pela oportunidade de falar sobre o que está acontecendo. É uma das formas de desconstruir essas verdades que provocam violência e reforço também que a formação dos trabalhadores culturais que lidam com as vítimas de violência é importante e que a nossa sociedade precisa começar a repensar o lugar da mulher e como a mulher está sendo tratada no cotidiano. Sempre se coloque no lugar da pessoa que está sendo agredida. Eu acho que talvez isso possa ajudar a mudar muitas das atitudes. Obrigada pela oportunidade. Ok, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Contraponto de hoje chega ao final, falamos sobre machismo e comportamento social. Obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a programação da TV Alice, o seu canal cidadão.